Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Easy Talks. Eu sou a Lu, sou noiva do Caio e atuo como advogada de planejamento patrimonial e sucessório. Oi, meu nome é Yasmin, eu sou esposa do Sérgio e também advogada especialista em planejamento patrimonial e sucessório. Bom, acho que deu para perceber que esse tema que a gente está falando tem bastante particularidade. E hoje a ideia é desmistificar um pouco mais sobre esse tema, pensando principalmente que tipo de situação pode te fazer a eleger um regime ou outro, né? Acho que um ponto que a gente sempre tem que se atentar, eu queria que a Yasmin comentasse um pouco sobre isso, no escritório, né, ali na sua atuação. Como que vocês olham, eventualmente, para a profissão de um dos cônjuges? Como que isso pode implicar e afetar a eleição do regime de bens? Bom, Lu, eu acho que tem sido cada vez mais comum a determinação de um regime específico de casamento em acordos de sócios. Então, vou te dar um exemplo. Vamos supor que nós duas somos sócias em uma empresa e você se casa em um regime, por exemplo, de comunhão total de bens. Ou nós abrimos a empresa após o seu casamento. Isso faria com que a empresa fosse um bem comum. Imagina que alguma coisa acontece, seu casamento não dá certo, e aí, de repente, a minha sócia se separa e eu ganho um novo sócio. O marido dela entra na empresa, não tem aptidão nenhuma para o negócio, e de repente a gente tem que estar aqui convivendo com ele porque ele simplesmente tem direito a receber isso, ou nós vamos ser obrigadas a comprar a participação societária dele, e muitas vezes a gente não tem caixa suficiente para isso. Então, eu acho que, principalmente pensando na perpetuidade daquela empresa, pensando em governança corporativa, tem sido cada vez mais comum a determinação de um regime específico de matrimônio, que normalmente o de separação total de bens. Exatamente para evitar esse problema e esse conflito numa eventual dissolução e evitar que esse conflito seja trazido para dentro da empresa e afete a operação e a atividade da empresa. Então, eu acho que isso é um bom indicativo de regime, né? Talvez empresários que tenham sócios precisem ali de um regime específico. Nossa, Yasi, foi super importante que você tocou nesse ponto no regime da separação total de bens, pensando num evento de divórcio, né? Mas a gente vê que também o regime da separação total, ele também é válido numa questão de proteção do patrimônio do casal ainda em casamento, porque acho que foi um ponto que a gente comentou rapidamente no primeiro episódio, mas como no regime da separação total de bens você não tem patrimônio em comum, né? Cada cônjuge fica ali com seu patrimônio particular. Num regime de comunhão parcial, se você tem um cônjuge que é sócio de uma empresa e essa empresa, né, como a gente sabe, eventualmente está passando por um processo, seja trabalhista, fiscal, enfim, qualquer tipo de processo que pode acontecer uma penhora ou um bloqueio dos bens, né, desse cônjuge em razão desse processo, no regime de comunhão parcial, você tem o patrimônio do cônjuge pode ser utilizado como ferramenta para quitar esses débitos. Então, eventualmente, pode ter bloqueio, pode ter penhora. Não se comunica só a parte boa, né? Não são só os acréscimos patrimoniais, não é só o dinheiro que ganhou, o bem que comprou, mas as dívidas também. As dívidas se comunicam, né? Então, acho que no regime da separação total, a gente tem visto bastante também ele ser utilizado, e acho que na sua experiência no escritório vocês devem fazer bastante desse sentido, para trazer essa proteção. Então, poxa, meu marido, né, tem uma empresa, tá começando a empreender, tá começando a construir algo. Será que realmente não faz sentido a gente pensar num regime de separação total para, de fato, a gente ter um patrimônio ali que eventualmente vai estar protegido? Com toda certeza. E principalmente olhando por um outro lado. Muitas vezes, quando a gente traz para um cliente, para um casal que está buscando um planejamento matrimonial, o regime de separação de bens, a outra parte se sente lesada de alguma forma, né? Sim. Nossa, mas eu não vou ter nada. A verdade é que a gente pode... Ou você é interesseira? Exato. A gente pode importar cláusulas de outro regime para que haja, sim, patrimônio comum. Mas que num eventual bloqueio judicial, numa penhora de algum bem, aquele patrimônio esteja protegido. Então, é uma ferramenta e uma estratégia que é muito utilizada para o patrimônio, por exemplo. Vamos supor, eu tenho uma empresa, você não tem. Você é CLT e etc., não teria nenhuma responsabilização decorrente de uma atuação da empresa. Então, você vai ficar com o patrimônio comum no seu nome, que a gente tenha, e eu, que sou sócio da empresa, vou ter ali um patrimônio em meu nome, mas pelo menos os nossos bens... os bens da nossa família estarão protegidos. Então, essa é uma excelente estratégia, é muito utilizado, por sinal, né, olhando para essa questão de proteção patrimonial. E a gente vê isso ser feito em diversos casos. Tem gente, inclusive, que se casa em comunhão parcial, altera o regime, o processo de alteração de regime é extremamente complexo.
tem que ser iniciado um processo judicial, você tem efetivamente que fazer a partilha desses bens. Óbvio que na hora o juiz vai levantar o que está acontecendo na sua vida para te dizer. Porque você tem que apresentar um motivo, né? É lógico, porque se você for simplesmente chegar lá e falar minha empresa está sendo processada, eu vou ter um bloqueio judicial, eu quero mudar o meu regime agora. Ele vai falar, não, campeão, agora não dá, né? Isso, inclusive, pode ser considerado fraude contra credores. É um processo super complexo. Então, importante a gente ter esse pensamento, como eu sempre digo, olhar com amor para a situação, não levar para o âmbito pessoal, né? Isso é muito importante também para opção, para a escolha do melhor regime, do regime que seja mais adequado para aquele casal e para o futuro de vida, né? Porque eles têm como objetivo de vida. Uhum. E até pensando, né? Então, poxa, eu vou eleger o regime de separação total considerando todas essas nuances, mas como é legal a gente poder brincar com essas cláusulas e entender ali a particularidade daquele casal e eventualmente colocar cláusulas que não são tão usuais, né? Então, por exemplo, tô me casando no regime de separação total, mas tudo que eu adquiri de forma onerosa, então os imóveis que eu adquiri durante a relação vai ser um patrimônio que vai se comunicar, né? Que vai ser dos dois. A gente pode determinar que o bem que for utilizado para a família, a casa de campo, a casa da praia, o apartamento da cidade, às vezes mora no interior e tem um apartamento na cidade, que os bens de utilização da família seriam bens partilháveis. Existe toda uma construção que a gente pode fazer, né, dentro do pacto. E até o que a gente acabou mencionando de forma muito breve no último episódio, em relação a mulheres que abdicam, né, dos seus trabalhos para se dedicarem exclusivamente à família, à casa, os filhos, né? Existe também toda uma cláusula que você pode construir em cima disso, como eu fiz no meu próprio pacto, né? De você determinar, por exemplo, um salário específico, ou durante aquele período que a mulher está afastada do mercado de trabalho, ela teria direito à ameação do que foi conquistado, né? Daquele patrimônio que foi construído. Então, é um regime híbrido. A gente pode criar um regime híbrido. E é brincar, né? Ali, ver o que mais vai se adaptar para aquela família, para colocar. Então, de fato usar esses mecanismos que a legislação nos permite, o pacto antinupcial, como uma ferramenta de proteção, seja durante a vida, né, do casal, enquanto eles estiverem juntos, seja pensando num cenário ali, talvez um pouco mais estressado, num evento de divórcio ou separação. E olhando por esse lado de divórcio e separação, se a gente for pegar os dados mais recentes do IBGE, a verdade é que o índice de divórcio no Brasil anda variando ali dos 45% a 47%. É alto, né? É muito alto. Quase metade dos casamentos terminam. Então, a gente tem um tempo médio ali de pouco mais de 10 anos, 13 anos de um casamento pode durar. E esse divórcio pode acontecer por diversos motivos, né? Eu acho que a gente pode até entrar numa questão sociológica aqui para falar um pouco sobre as gerações e como, inclusive, o momento econômico do país ou até o comportamento das gerações afeta nessa questão do casamento. Então, olhando ali para a geração, por exemplo, dos nossos avós, os baby boomers, é um cenário pós-guerra, que as pessoas estavam em busca de estabilidade, precisavam de uma estabilidade, era para casar para não terminar mais. E nem podiam se divorciar até 77. Podiam. Aí vem 77, a possibilidade de você divorciar, nossa, um boom de divórcio. Com que fez que a próxima geração fosse uma geração que estava o quê? Em busca do casamento. É aquela questão, né? Se a gente for... O Freud explica. A gente vai tentando corrigir os erros dos nossos pais para não repeti-los, né? E a gente está vivendo, se a gente for olhar um pouco ali, para os millennials, é uma geração extremamente aberta, muito liberal. E a gente vê o comportamento contrário agora na geração Z, uma geração extremamente conservadora. A gente que é da era do TikTok, que gosta muito, que é muito atuante nessa plataforma, a gente vê ali muitas meninas novinhas falando, meu sonho é ser uma Pilates mom, Pilates wife, stay at home wife, o meu trabalho dos sonhos é ser bancada pelo marido. A gente vê isso demais. Tem crescido cada vez mais. Cada vez mais. Então eu acho que esse assunto é muito necessário, né? A gente falar de como essas pessoas podem se proteger nesse cenário. E é um cenário que tem buscado, e uma geração que tem buscado muito pactos, né? Se a gente for olhar em números, a partir de 2006 ali, a gente teve mais de 95% de crescimento entre 2006 e 2017 na aderência de pactos antinupciais. E se a gente for olhar para dados mais recentes, de 3 anos para cá, a gente teve mais de 25% de crescimento em aderência desses pactos, né? E uma geração muito imediatista e que tem muita informação, que é sedenta por informação, que busca se informar e que tem quebrado um pouco desses tabus também, né, de comunicação.
E eu acho que é super importante, né? O que a gente acompanha muito nas redes sociais, o que a gente tem visto de cada vez mais mulheres quererem ficar em casa e ser ali de fato bancada, acho que o problema não é esse, isso não é um problema. O ponto é como que a gente pode usar ferramentas de proteção para que você possa ficar em casa e, eventualmente, numa situação em que você precise sair ou que você precise se divorciar, você tenha ferramentas e estruturas, uma certa estabilidade para tomar decisões de sair, eventualmente, de uma situação que é infeliz, né? Porque a verdade é, muitas mulheres se tornam reféns do casamento. Reféns do casamento por não terem liberdade econômica. Que se a gente for olhar, é um dos maiores indícios de que essa relação pode se tornar tóxica, né? Você conseguir fazer uma manipulação por essa dependência financeira do outro. E muitas mulheres que ficam naquele casamento por dependência econômica, porque não têm liberdade financeira, não conseguem sair desse casamento, porque elas não vão estar seguras, né? Elas vão ter dedicado a vida, a família, não vão conseguir se recolocar de forma tão fácil, tão simples no mercado de trabalho. Então, além da gente fazer um pacto muito bem feito, garantindo para aquela mulher esse poder, né, essa possibilidade, a gente tirar um pouco esse estigma e essa dinâmica de poder, onde se o homem banca, a palavra final é sempre dele, as escolhas são feitas sempre por ele. E aí a gente poderia também ficar horas devagando sobre esse assunto, mas eu acho que até pra gente ser prático aqui, saber que esse não é um problema, né? Muito pelo contrário, é um trabalho muito nobre, é um trabalho que não é remunerado, muitas vezes é invisível, mas a dedicação exclusiva ao lar e aos filhos é algo extremamente nobre. A pessoa está abdicando da própria vida para dedicar isso à família. E tem muito valor, porque isso muitas vezes é o que vai fazer com que o homem seja o que ele é, né? Com que ele construa o patrimônio que ele construiu, porque ele sabe... A carreira dele, né? Porque em casa ele tem essa segurança. Acho que no fim das contas acaba sendo uma via de mão dupla, né? A gente consegue proteger os dois lados e pensar nessa ferramenta como um instrumento que vai, de fato, trazer uma segurança tanto para a mulher como para o homem, ou enfim, outros tipos de casamento também, para as duas pessoas que estão ali naquele relacionamento. Com toda certeza. Yas, e até acho que comentando um pouco dos dados que você trouxe, né, sobre o aumento de número de pactos nos últimos anos, apesar disso, as pessoas ainda acham que é algo um pouco distante, né? Poxa, será que é pro meu patrimônio? Será que faz sentido pra mim? Quanto custa? Será que é acessível? Será que eu consigo fazer? Será que não é só pra gente famosa? Tem então, isso. A gente vê muito disso ainda, mas é um procedimento muito mais simples do que parece, né? Nossa, mas é tanta coisa que a gente pode falar sobre isso. Vamos deixar para um próximo episódio? Próximo episódio falando do procedimento de fazer um pré-nupcial, para quem ainda não conhece, quem não sabe a dinâmica. Isso até é excelente para as noivinhas e noivinhos que estão nos assistindo. Combinado, então a gente se vê lá. Até já!